Oi pessoal, turma da Ana Cristina, eu sou a Mona Omrano, que vocês leram o livro A História que Sherazade Não Contou. Recebi as perguntas de vocês, fiquei muito feliz, muito contente que vocês gostaram do livro e eu vou responder essas perguntas, tá? E qualquer dúvida depois vocês falam para você. Eu queria ir visitar vocês, mas infelizmente o meu horário é um pouco apertado, então eu resolvi fazer esse vídeo, tá bom? Então vamos para a primeira pergunta, que foi feita pela Maria Clara e Christopher. Gostei muito das perguntas. Se no Oriente Médio você morava em bairro pobre, por que você veio morar em Copacabana? Aqui ele é considerado um bairro rico. Vamos lá. Eu acho que também com essa pergunta eu respondo a outra pergunta parecida. Eu não vim do Oriente Médio. Eu sou brasileira, eu nasci aqui no Rio de Janeiro há um tempo. Meus pais é que são libaneses e eles se conheceram aqui no Brasil, se casaram e eu nasci, e eu falo em Copacabana porque foi o bairro onde eu nasci e passei a boa parte da minha infância e da minha adolescência. Não sou tão rica, né? A gente tinha uma vida mais ou menos, dava para viver, eu estudava, meu pai sempre dizia para mim que o importante era estudar, porque aí sim, essa é a maior riqueza que a gente tem. Não importa que o dinheiro, porque o dinheiro acaba, e a educação, os estudos ficam. Então, eu cresci com nesse ambiente de estimular muito os estudos, e por isso que eu falo em Copacabana, porque foi lá que eu vivi boa parte da minha vida. Depois a Maria Clara e o Christopher ainda fazem outra pergunta. Quantos anos você tem como escritora? Olha, já tem um tempo, né? Eu não sei assim, não sei precisar quanto tempo. Alguém me perguntou depois. A Camila e a Rafaela perguntam qual foi o primeiro livro que eu escrevi. O primeiro livro que eu escrevi já tem uns 15 anos, né? Então respondo também a Maria Clara e o Christopher que eu tenho mais ou menos uns 15 anos como escritora. E continuando e eu também respondo a Camila e Rafaela, né? Qual foi o primeiro livro que eu escrevi? O primeiro livro que eu escrevi foi sobre um poeta de Niterói, e eu pesquisei sobre a vida dele e eu escrevi sobre ele. Depois me perguntam, muito difícil se acostumar com a vida no Brasil? É aquela história, foi o que eu falei para vocês. Eu nasci aqui, então para mim não é difícil me acostumar com a vida do Brasil. Então respondi a Maria Clara e o Christopher, agora eu vou responder a Camila e Rafaela. Já respondi a primeira, qual foi o primeiro livro que você escreveu, eu já disse. E por que eu escrevi esse livro que vocês leram? Eu escrevi porque eu sempre tive vontade de falar um pouquinho de mim, eu acho que eu gosto de escrever. Então eu escrevi porque eu gosto de escrever e eu gosto que as pessoas leiam e gosto que as pessoas gostem. Então é um presente também que eu dou para as pessoas de um modo geral. O Vitor e Caio me perguntam, em que país você nasceu? Já respondi, eu nasci aqui no Brasil, foi o que eu expliquei para vocês. Os meus pais aqui nasceram no Líbano, vieram para o Brasil crianças, se conheceram aqui, se casaram e eu nasci. O que você gosta mais de fazer no dia a dia? Olha, eu gosto muito de ver televisão, vocês podem não acreditar, mas eu gosto de ler, obviamente, gosto muito de ler, e no meu dia a dia mesmo eu gosto de ver televisão, ver série na televisão, ver documentários, são coisas que me ajudaram muito e me ajudam muito na hora de escrever, porque aí eu me lembro dessas histórias, eu me lembro de cenas, então quando eu não estou lendo, eu estou vendo televisão. O Henrique me perguntou se você já foi para Paris. Quando eu vi essa pergunta, até eu perguntei para a professora de vocês, que eu achei engraçada, e ela me falou que essa pergunta nasceu por conta de uma passagem do livro que eu digo que eu brincava de rodas em francês. Eu vou contar essa história para vocês. Minha mãe falava francês com a gente quando a gente era criança. Ela falava francês porque ela estudou francês. Então ela cantava, quando eu era criança,
porque esse livro tem um pouquinho da minha vida, fala um pouco da minha infância. Então fala desse momento que ela cantava as músicas em francês. Então eu já estive em Paris, mas não foi lá que eu aprendi francês. Eu aprendi francês em casa com a minha mãe. E quantos livros eu tenho desse? Eu já falei, né? São 2 desse tipo de livro, de poesia, os outros são livros de pesquisa. Inclusive, tem uma parte do livro, que vocês devem ter lido, que eu falei que tem uma parte um pouco de mim, tem muita coisa que não é, muita coisa que eu inventei, muita coisa que é da minha vida, como essa história da cantar em francês. E fala da minha babá. A minha babá é uma pessoa que eu sempre gosto de lembrar dela.